Fala galera, mais um vídeo do canal Vasco Meu Mundo que começa aqui. Eu me chamo Nádia, mas antes, se inscrevam aí no canal, deixe seu like, compartilhe, ativa o sininho para vocês receberem novos vídeos. É muito importante o seu apoio para que o canal venha crescer a cada dia. Pois é, o Vasco, estou fazendo esse vídeo hoje, na segunda-feira. Ontem eu não tive o mínimo de condições de fazer o vídeo pós-jogo entre Grêmio e Vasco. O Vasco mais uma vez perdeu, né, pelo Campeonato Brasileiro e perdeu de uma forma vexatória, de uma forma que dói em nós torcedores. E infelizmente o Vasco hoje é motivo de pensarmos como pode tudo isso que está acontecendo dentro do Vasco. O mais pessimista do torcedor não poderia imaginar que um time que começou o Campeonato Brasileiro lutando pelas primeiras posições do mesmo, hoje está na zona de rebaixamento, com um time totalmente capenga, com um time totalmente sem forças, sem motivação, sem garra, sem sangue, sem, de repente, amor. Aquele amor que nós vimos, né, no início de 2018, jogadores como o Leandro Castan, que mostrou amor ao clube, quando todos praticamente queriam sair e ele permaneceu, e tantos outros ali, sem dar muitos nomes, né? E o Vasco hoje é o retrato de um clube onde ninguém mais está acreditando, onde ninguém mais expressa vontade de falar sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. As bancadas esportivas sequer cita o nome Vasco. Isso nos aborrece, isso nos deixa muito tristes, né? Mas a culpa disso tudo também é de quem lá dentro está do Vasco, de quem está na direção do clube. Há anos o Vasco sangra, já sabemos disso. Há anos o Vasco luta aí para conseguir voltar a ser o que sempre foi um grande do futebol brasileiro, e isso reflete também dentro de campo. Infelizmente, brigas internas, confusões de candidatos, briga de torcidas, porque o meu candidato é melhor, aquele é melhor, infelizmente, e muitas pessoas nos comentários praticamente nos acusaram aqui do Vasco Meu Mundo, dizendo que vocês estão em cima do muro, porque vocês têm que ter uma posição em relação a candidato. Sempre tivemos posições em relação aos candidatos. O que nós não falamos é que nós não queríamos aqui levantar bandeira para ninguém. Mas se hoje o Levinciano for o presidente do Vasco, nós vamos apoiar. Se for o Salgado, nós vamos apoiar, assim como apoiamos o Campelo quando aconteceu aquele episódio lamentável das eleições, né? E nós apoiamos o Campelo. Quando tínhamos que falar duro, nós falávamos. Quando tínhamos que falar a verdade, nós também falávamos. Porque o canal Vasco Meu Mundo não está sendo patrocinado por ninguém. Eu não estou ganhando dinheiro de ninguém. Mas o amor que eu sinto pelo clube me dá o direito de vir aqui, fazer um canal e expressar tudo aquilo que eu sinto. Na verdade, eu não tenho expressado o que eu sinto, porque eu fico meio retraída, justamente por causa dessas situações, por medo de retaliações, represárias e tantas outras coisas que podem vir contra nós por falarmos a verdade. Infelizmente, até mesmo o torcedor vascaíno, não são todos, em sua pequena, né, sua minoria, nos acusa de muitas coisas, de nós não sermos Vasco. Eu falei muitas das vezes aqui que o Vasco não lutaria para não cair, mas que o Vasco lutaria simplesmente ali algo mediano. E muitos torcedores não gostaram. E hoje é o reflexo de tudo que está acontecendo, né? Tapar o sol com a peneira, passar a mão, não vai adiantar absolutamente nada. Infelizmente, hoje o Vasco é mercê de pessoas que não têm o mínimo de responsabilidade, não sabem a dor que nós, torcedores, sentimos. O Vasco ontem perdeu para o Grêmio de uma forma vexatória, de uma forma sem briga, sem lutar. A ponto de um dos comentaristas lá falar que tem pena do Benítez por estar num elenco tão fraco. Realmente, hoje o Vasco está ali à mercê de situações que nos envergonham, né? Brigas políticas, brigas dentro de campo, brigas fora de campo, e isso tudo vai refletindo em nós, torcedores. O Vasco hoje, infelizmente, é o retrato de um clube que não tem mais a sombra daquele Vasco das décadas de 90, do finalzinho ali da década de 90, onde o Vasco foi campeão da
da Copa Mercosul de uma forma brilhante, quando tinha Romário, quando tinha Juninho Paulista, quando tinha grandes jogadores. Em 2011 foi a última conquista de grande porte que o Clube de Regatas Vasco da Gama teve, que foi a Copa do Brasil, com jogadores que vinham da base, com um cara que era o Ricardo Gomes, que sabia extrair muito bem de seus jogadores e que era criticado, mas que foi um técnico que teve um aproveitamento muito bom dentro do Vasco. E hoje nós temos um treinador que não sabe o que está fazendo dentro de campo. Um treinador que está totalmente perdido. E alguns se questionam, será que está cedo? Para mim, a minha opinião eu vou deixar aqui. Para mim, o Ricardo Sapinto precisa, de fato, sair do Vasco. O Vasco precisa de um treinador que, de repente, seja daqui de dentro. De repente, não. Que seja aqui do Brasil e que consiga equilibrar essa equipe. Porque o Clube de Regatas Vasco da Gama precisa de alguém hoje que venha equilibrar esse elenco. Um elenco que nós sabemos que é limitado, mas que pode sim não cair para a segunda divisão. Muitos já estão dando o Vasco como cair, né? Já está dando o Vasco aí como já caiu. Eu não acredito ainda nisso. Algumas rodadas faltam e o Vasco precisa achar o equilíbrio dentro de campo e isso precisa de um cara que esteja ali e comande esses jogadores. Dê um pouco de ânimo a mais. O Bastos aí saiu na imprensa que discutiu, não está satisfeito com o Sapinto, e tudo isso vai refletindo dentro de campo, jogadores insatisfeitos, e isso vai aflorando ainda mais essa questão da humilhação de nós torcedores e também do Clube de Regatas Vasco da Gama, que o nome Vasco, eles estão conseguindo jogar hoje na lama esse nome. Um nome que um grande nome do futebol brasileiro, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E, infelizmente o Vasco perde mais uma partida e está na zona de rebaixamento, dependendo somente dele, sim, depende somente dele, de ganhar as suas partidas, mas para isso precisa achar o equilíbrio, precisa se achar a paz, precisa se achar alguém que bata no peito e diga: eu quero sim resgatar o Vasco, aquele Vasco que tanto deu alegria, não só ao torcedor vascaíno, mas também ao Brasil, porque o Vasco é o Brasil. Então, isso tudo nos reflete dentro de campo, reflete em nós que estamos aqui para falar de Vasco. E, infelizmente, o Vasco hoje é isso que nós estamos vendo, lutando mais uma vez aí para sair de uma zona de rebaixamento e está há anos lutando por essas condições de não cair para a segunda divisão. Um clube que caiu 3 vezes, um grande clube do futebol brasileiro. Parece mentira. Tudo bem que muitas dessas quedas do Vasco eu atribuo muito a erros de arbitragem, principalmente em 2015, onde o Vasco foi totalmente garfado em várias oportunidades, cerca de 15 pontos tiraram do Vasco, onde deixaria o Vasco pelo menos ali na décima primeira colocação. Infelizmente, mas agora não adianta chorar pelo leite derramado, mas eu acredito ainda que o Vasco possa sair dessa situação e, se Deus quiser, permanecer na primeira divisão e juntar os cacos para que ano que vem, 2021, o Vasco seja um Vasco diferente. Mais uma vez estamos aqui falando, quando eu achei que em 2019 o Vasco viria para 2020, sendo um outro Vasco, naquela linda festa que fizemos no Maracanã, onde eu estava, e eu chorei copiosamente quando eu estava participando do mosaico, porque eu sou vascaína de verdade. Mas, infelizmente, tudo isso que o Vasco está passando reflete dentro de nós, e o nosso desânimo, o nosso abatimento é nítido, infelizmente. É isso que temos para falar, mais uma derrota, juntar os cacos e para a próxima partida conseguir esses 3 pontos e tentar ali sair dessa zona de rebaixamento, que não é o lugar onde o Clube de Regatas Vasco da Gama tem que estar. É isso, fiquem com Deus e tchau, valeu!